Você muito provavelmente conhece muito bem a história de Frankenstein, seja pelas outras versões no cinema, seja pelo livro original da Mary Shelley, lançado lá em 1818, e tem um cara que ele sempre foi obcecado por monstros. Um dos sonhos de vida dele era fazer esse filme aqui. Guillermo del Toro, mesmo diretor de Labirinto do Fauno, que pra mim é uma obra-prima. Finalmente, com a bufunfa, com dinheiro, com recursos, com a Netflix, aí ele conseguiu realizar esse sonho que eu falo que ele é impecável na embalagem, no visual, tá? Tem muita coisa interessantíssima que a gente fica deslumbrado, mas dentro dessa embalagem, para mim, tem sim as suas imperfeições, tem sim os seus problemas, as suas, né, tal qual o Frankenstein, ele é montado ali nas suas colagens, é braço de um, perna de outro, aqui também fica uma sensação aqui e ali narrativamente falando, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Frankenstein, Frankzinho, Frank Aguiar, chame como quiser, mas é o novo filme dele, de Guillermo del Toro, que é um cara que eu gosto bastante. Não gosto de absolutamente tudo que ele faz, tem umas coisas, né? Só que é sempre um grande prazer ver um novo filme do Guillermo del Toro. Por conta de quê? Por conta do design de produção, do figurino, do visual, da própria direção do Guillermo del Toro, como ele enfatiza, né, esses cenários, essas criações, esses detalhes das suas criaturas. E aqui tem tudo isso. Sei lá, os primeiros 30, 40 minutos do filme desse Frankenstein, eu já fiquei hipnotizado na tela, pelos detalhes dos figurinos, pelas as grandes ambientações, às vezes uma mera ferramenta, um mero artifício, uma colagem, um negocinho que tem ali e uma criatura, um personagem, um cadáver, já é interessante o suficiente, né? E ver esse cara, ver o Del Toro realizando esse sonho, se divertindo com esse filme, esteticamente falando, principalmente, é algo muito agradável de se ver e muito prazeroso, porque tá ali, imprimido em tela. Como eu disse, Frankenstein é uma obra muito antiga, né? Uma obra que, se a gente falar o quanto que ela foi influente na cultura pop, na literatura, no cinema, no teatro, em tantas outras obras, eu vou chover no molhado. A obra da Mary Shelley, vindo lá em 1818, é uma base, um patamar importantíssimo, precioso para a ficção científica, né? Eu sempre, quando eu vou analisar um filme sobre uma obra, seja adaptação de o que quer que seja, livro, sei lá, jogo, uma pintura, uma fotografia, um artigo, né? É inevitável que a gente vá trazer algumas coisas da obra original, mas eu sempre procuro não ficar com a lupa em cima disso, dessas comparações, porque se a gente quer a história original, pragmaticamente falando, a gente vai ver a história original. Isso aqui é uma adaptação, o Del Toro traz ali as suas adaptações claramente falando, né? Ele precisa modificar algumas coisas e aí vai muito do foco da versão dele, né? O que ele vai priorizar, o que ele vai ser mais superficial, ele vai passar rapidamente. Não é fácil adaptar esse tipo de história porque tem vários elementos, né? Tem vários temas, tem o existencialismo, de criação, de abandono, de quem é o verdadeiro monstro da história. E aqui a gente começa o filme com Victor Frankenstein, feito pelo Oscar Isaac, sendo perseguido pela sua própria criatura. Um brutamontes ali desengonçado, ambiente de neve, aquela imensidão branca. Victor tá ali num navio, né, que ele tá sendo abrigado, cuidado e contando a história pro capitão desse navio, a história de como ele criou o Frankenstein, como, né, isso aí saiu do controle dele, quando ele brincou de ser Deus. E aí a gente vai ver desde a infância dele, o pai dele sendo um cirurgião renomadíssimo, respeitado e duríssimo com Victor, né, e
querendo que o moleque fosse o melhor, e o moleque com... Aí Freud explica, né? O moleque com essa coisa, essa neura ali de ser inclusive melhor que o pai. Podendo, você fracassou, você deixou fulano morrer e coisa e tal, eu vou ser melhor que você, eu vou desafiar a morte, já que você acha que a morte é o final, é o limite, eu vou transcender isso. E nisso o cara fica completamente paranoico, obcecado e transformado. Se for necessário, o Victor Frankenstein, um humano, se transformar um monstro para criar um monstro e para entrar para a história, assim ele será, assim ele vai poder passar qualquer limite. E nisso a gente tem os personagens adjacentes aí a essa história. Nós temos o Highlander, Lucas Highlander, não, Highlander é o cara que vai financiar, o cara cheio da grana ali, feito pelo Christopher Waltz, sempre muito carismático, muito bem, aqui não é diferente. Temos também o William Frankenstein, que é o irmão do Victor Frankenstein, que trabalha pro Ricão lá, pro Highlander, então vai estar ali envolvido nessa história. E está noivo de Elizabeth. Elizabeth que intriga ali o Victor, mas é mulher do teu irmão e tal. Uma mulher que é feita muito bem pela Mia Goth nessa coisa dela desafiar o Victor Frankenstein, dela não ser só uma mocinha ali, e dela trazer contrapontos sobre, né, o mundo, a guerra e as próprias criações e ambições de Victor Frankenstein e, né, da desumanidade que ele possa cometer em termos de benefícios supostamente para a humanidade, para uma vindoura imortalidade do ser. Como eu falei antes, tá? O que eu gosto demais no filme, me deixou encantado, deslumbrado, é o visual, é o pacote, a embalagem, tá tudo ali bonitaço, tá? É uma coisa que realmente é impressionante. O Del Toro, ele consegue criar esse senso de grandiosidade, ele sempre filma de uma maneira ali, né, angular, que pegue, né, os seus cenários e tal, e muita coisa, inclusive, né, como que é uma autoralidade, é a assinatura também do Del Toro, que é prático, até, né, cenários grandiosos, tem elementos ali que são construídos, que dá para ver isso, outros são digitais, são pouquíssimos, tá, os momentos que ele vai colocar um CGI em tela e coisa assim, inclusive, por ele usar muito efeito prático, quando isso acontece ali umas 2, 3 vezes e tem um CGI na tela e dá para você identificar, até destoa um pouquinho mais, porque a grande maioria são coisas orgânicas, naturais ali. Mas o cuidado, o carinho com o design, né, com, né, os elementos que estão em tela ali, o Victor Frankenstein, quando ele tá explorando, quando ele tá na busca ali, mexendo em cadáver, e tem coisa ali na mesa e você vê, às vezes algumas coisas até rápidas, você fala, não, peraí, deixa mais um pouquinho em tela, deixa eu ver melhor esse detalhezinho desse cadáver, esse negócio costurado, aberto. E alguns momentos, alguns enquadramentos ali que são dignos de pintura, tá? Um negócio belíssimo. O elenco também é muito bom, é muito competente. Eu gosto do Oscar Isaac, que é esse cara que vai fazer de tudo para conseguir o seu objetivo, porque ele é traumatizado, mais uma vez, Freud explica, e ele é um cara genial, mas ao mesmo tempo perigoso, implacável, e se precisar ser desumano, assim será. Mia Goth está bem com esse ar enigmático, meio estranho e desafiador, que ela traz em vários das personagens, e aqui não é diferente. Eu acho que tá bem alocado. Eu te diria até que mais cenas dela, do desenvolvimento da relação dela com o personagem do Frankenstein mesmo, do Jacob Elord, não faria mal ao filme. Inclusive, vamos falar da figura central para além do Victor Frankenstein, que é a própria criação, a criatura, o monstro, o Frankenstein do Jacob Elord, né? Gosto muito da atuação dele, gosto muito da fisicalidade, da presença, do jeito desengonçado, daquela coisa, aquela criatura grande de uns 2 metros de altura, né? Pálida, esquisita, costurada e tal, e aquela coisa dele aprendendo, dele sendo um bebezão, a criança num corpo monstruoso. O ator, ele faz isso muito bem, sabe? Esse aspecto físico, ele é marcante e ele traduz, né,
esse conceito do Frankenstein também, né? Ah, Lucas, eu esperava uma coisa mais durona, uma coisa mais clássica, mas isso aqui é um monstro que acabou de ser criado, um monstro que está aprendendo as coisas, informação, e ele faz isso de uma maneira convincente, enigmática, intrigante, tá? Uma coisa que eu vou te falar que eu não amo é o design desse Frankenstein. Eu não amei, não digo que tá ruim, mas eu achei talvez um pouco enxuto demais. Aí vem também o lance da expectativa, Guilherme Del Toro, o homem dos monstros, das criaturas, né? Talvez da mesma forma que ele brinca com certos elementos e certas estéticas, ali pudesse ter uma coisinha a mais, mas mais uma vez é uma questão de gosto, é uma questão de opinião. E pra mim existe uma compensação nisso pelo desempenho do ator que interpreta o personagem. E essa é uma história que em base tem espaço para falar de muita coisa e fala, né? A questão da criação, do criador, da humanidade, né? Existencial mesmo, ali, ó. Aí conversa com muita coisa da atualidade, o Del Toro faz questão de enfatizar isso da tecnologia, dos avanços, até de inteligência artificial, da criação que pode sair ou que vai sair do controle, e de como a ambição, né, a obsessão do criador, ela pode se tornar algo mais monstruoso, perigoso do que aquilo que está sendo criado, e aquilo já é algo que supostamente é ameaçador. E tendo vários desses temas para trabalhar, para explorar, né, o Del Toro ele tem uma missão difícil aqui, que é em 2 horas e meia, quase 2 horas e meia de filme, sintetizar esses temas. E aí o que ele vai focar? É aquilo, né? Livro sempre tem mais espaço, mais tempo, mais páginas para trabalhar determinadas coisas, em que um filme de 2 horas e pouco ele precisa sintetizar, ele precisa fazer escolhas, né? Eu acho que existe o fator dramático em determinados momentos, em determinados recortes, que ele funciona melhor. Em alguns momentos que eu acho que essa síntese, ela perde força, ela perde drama, sabe? Eu acho que a relação entre alguns personagens, ou a transição de alguns personagens, o personagem é maléfico e tal, e ele vai mudar, ele vai, de repente, se arrepender e coisa e tal. Coisas desse tipo, que eu acho que elas são abruptas, elas são diretas demais, e o desenvolvimento disso acaba sendo um pouco superficial aqui e ali. Até em termos de como esses sentimentos mais primitivos, por exemplo, dessa criatura, que é uma criatura ali como se fosse um bebezão inocente, mas é um negócio estridente, é um negócio poderoso, imponente, e essa brutalidade às vezes ela fica meio contida demais também, a fim de construir uma persona muito angelical, muito benéfica demais. Mais uma vez, né, a gente sabe que a essência da história, a mensagem da história é trazer esse contraponto, né, de criador e criatura, mas às vezes existe uma falta de equilíbrio maior na hora de debater esses temas, ficando mais ali na superfície. Culminando assim, para mim, evidente que o terceiro ato, essas questões narrativas, superficialidades narrativas e pressa, né, escolhas abruptas, o filme tem que acabar, já tem 2 horas, um pouco mais de 2 horas, então vamos resolver isso aqui mais rápido, e essa força, né, da história narrativa, ela acaba se encolhendo, ela acaba se reduzindo, tá? Mas ainda assim, dito isso, é um bom filme, tá? É um filme que ele impressiona em alguns aspectos e para mim, com essas imperfeições, ele acaba se diminuindo por não conseguir atingir de uma maneira mais impactante, uma maneira mais forte daquilo que as cores, os designs, né, a fisicalidade tá sendo mostrado ali pra gente em tela, tá? Eu dou para o Frankenstein de Guilherme Del Toro uma nota 7.5, e eu queria fazer um comentário que vai ser inevitável, tá? Depois de sair desse filme, até minha mulher comentou comigo, nossa, como esse Frankenstein ele tá lembrando ali uma vibe meio Felka, ele tem um negócio meio Felka, e depois que ela falou isso,
não tem como eu tirar essa imagem de Felka e Frankenstein do Guillermo del Toro na cabeça. Guillermo del Toro que passou vários anos para no fim das contas entregar pra gente o seu Felkenstein. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. What manner of devil made him? Bem, Victor Frankenstein tá ali com Highlander, né? E, vou financiar o seu projeto, coisa e tal. Depois a gente descobre que o Highlander, né? O nosso querido Christopher Waltz tá doente e tal. E a esperança dele é que o Victor faça lá, o Frankenstein faça esse corpo para que ele seja transferido para esse corpo, ao mesmo tempo que Victor está encantado por Elizabeth, que é a noiva do seu irmão William, e muito por conta dela desafiar ele intelectualmente, dela confrontar ele e até desprezar ele, né? Uma coisa que o pai do Victor fazia bastante, e por isso ele também fica nessa sina, né, nessa coisa que psicologia tá aí, né? Período de guerra, então membros de soldados ali no campo de guerra são juntados ali pelo o Victor Frankenstein, e para mim grandes bons momentos, né? Essa coisa dele juntando ali, montando o seu Lego e vai pegando e costurando coisa, e depois de muito trampo no seu laboratório montado ali gigantão numa torre isolada, ele tem finalmente a sua criatura pronta, montada. Agora só precisa botar a bateria, só precisa carregar na tomada. E nesse tempo, antes disso, o Highlander, né, vai lá cobrar o Victor e tal, eles discutem, o Victor fala, não vai ser agora que a gente vai passar, né, a sua consciência ali e tal, e tá chovendo, tá tendo uma tempestade, nosso querido Highlander, se fosse Highlander mesmo, ia dar bom, mas aqui ele acaba escorregando, batendo a cabeça, morrendo, e Victor Frankenstein segue em frente, mesmo com a antena dele lá, que ele vai botar no topo pra vir o raio e dar vida à sua criatura torta, né, ele assim ainda faz, né, vem ali o raio e aparentemente está tudo certo, só que não, né? A criatura, ela não está viva, ela não vai à vida. Victor fica completamente decepcionado, vai deitar na cama, desaba, exausto, porém na manhã seguinte ele tem uma surpresinha, né? O Frankenstein tá lá, papai, tô aqui, né, na beira da cama dele ali, acordando papai, tal qual um zumbizão todo costurado ali, uma coisa meio Prometheus, né, tem uma estética meio Prometheus esse Frankenstein do Del Toro, né, só que todo costurado ali, o nosso querido Jacob E. Lord, e Victor é só alegria, né, nossa, consegui, criei vida, mesmo depois da morte. Tô revolucionando aqui. Ao mesmo tempo que tem um dilema, né? Ele cria a criatura, ele chega no seu objetivo e ainda assim tem aquela coisa do ser humano, né? Cheguei lá e agora? E aí, será que eu devia ter feito isso mesmo? Não me parece natural. É o que Victor Frankenstein do Oscar Isaac fala, né? E logo a frustração chega de Victor, né? Porque ele vê que, beleza, o bichão tá ali, tá respirando, tá vivendo, mas só fala uma palavra, que foi a primeira palavra que o Victor ensinou pra ele, que é Victor, Victor, Victor. E ele só fala isso. Pé é Victor, mão é Victor, né? Felka é Victor. Curious. E Victor vai sendo duro com a criatura, né? O negócio de dar dó mesmo, vai ali tentando ensinar eles, acorrentando ele, o bichinho lá no escuro, jogado, isolado, tal qual um rato de laboratório. Elizabeth e William Frankenstein vão lá, né, na torre. Ela chega, porque ela é sobrinha do Highlander, né? Ela fala, cadê titio? Né? Aí o Victor fala, ó, seu tio não sei cadê não e tal. Depois ele vai revelar mais tarde pro irmão dele, ó, a criatura matou o Highlander, né? Atacou o Highlander, já começa a usar o monstro como um monstro ali. E tem esse claro paralelo também
da reprodução que o Victor faz com o que o pai dele fazia quando ele era criança. Tratava ele mal, pegava ali o chicote, o negócio, batia nele. Ele fazia a mesma coisa com a criatura, com o Frankenstein. Victor tem uma ideia. Ele fala, quer saber? Eu vou acabar com isso. Eu tô arrependido, eu vou destruir essa criatura. Eu nunca deveria ter feito isso. Esse bicho aí não vai parar de falar Victor pra sempre. Chega, né? Parece um disco furado. Elizabeth e William estão voltando ali, né, para a terra deles, enquanto o Victor bota fogo em tudo, começa a explodir a torre, abandonando a sua criatura ali, que grita o nome dele desesperadamente. Victor se fere ali na explosão, perde um pedaço da perna e tal, é salvo pela Elizabeth e pelo William, que acabam voltando, e o nosso querido Frankenstein, ele consegue fugir das correntes. Ele cai ali na água, ele, né, vai para uma floresta, fica ali com os bichinhos e tal. Logo, caçadores aparecem, destroem essa inocência, esse momento doce, belo ali repentinamente. E ele se abriga. E aí a história, né, a primeira parte é pelo ponto de vista do Victor Frankenstein, ele contando ali a história. E depois é pelo ponto de vista da criatura, do Frankenstein, que chega ali no navio, que o Victor tá contando a história e ele fala pro capitão, né? Esse capitão tá ouvindo todo mundo, tá trabalhando mais com um psicólogo, né? O Frankenstein, a criatura, fala, não, agora você vai escutar a minha versão. E aí ele começa a contar como ele sobreviveu da explosão, como ele se abrigou ali no subsolo de uma casa, de uma família dos caçadores, né? Ali ele vai aprendendo as palavras, tal qual, né, uma presença, um guardião invisível ali, porque ele ajuda a família sem eles ver o bichão, né? E aí, ficando na casa ali um certo período, só o velhinho cego da família, Frankenstein decide se apresentar. Logo ele fala, você é o guardião, você é o espírito da floresta, né, que estava ajudando aí. E eles criam um vínculo bem legal, né, uma amizade ali. O Frankenstein aprende várias coisas, aprende a falar, aprende a ler. O velhinho tem toda a paciência do mundo e fala, né, você é meu amigo. Até um dia que Frankenstein sai para voltar lá no laboratório do Victor para ver ali as coisas, onde que o Victor mora e coisa e tal. E quando ele volta, o velhinho tá sendo atacado por um bando de lobos ali, né? O Frankenstein chega batendo, matando os lobos ali, tentando salvar o amigo, que não resiste e acaba morrendo. Mas por último fala, você não é um monstro, você não é uma criatura, você é meu amigo. I had a vision. Sem nada a perder, o nosso então Frankenstein vai atrás do Victor, né? Lá tá rolando, olha só que coisa linda, o casamento, no dia do casamento da Elizabeth com o William, com o irmão do Victor, o Victor todo lá largado e tal, desanimado com a vida. Frankenstein chega, né, e fala, quero que você construa uma noiva para mim, porque eu só posso ficar com alguém que seja igual a mim, porque ninguém vai me aceitar. Ninguém me aceita, todo mundo vai me atacar. Victor, obviamente, despreza ele, fala que você tá maluco, você é louco, você é um monstro, suma da minha vida e coisa e tal. A Elizabeth chega ali na hora, né, fica super animada de ver o Frankenstein, porque ela enxergou ele como humano, como, né, essa criatura que estava sofrendo, que estava sendo maltratada. Ela abraça ele e o Victor quer, né, matar a criatura e acaba atirando, só que pega em quem? Em Elizabeth, tragicamente matando ela. A partir desse momento aqui, e o filme ele precisa ir para os finalmente, precisa concluir aquela história, o desenvolvimento já priorizou um monte de coisa base ali na sua primeira metade. Eu acho tudo muito corrido, né? A chegada do Frankenstein, a conversa dos dois, a morte da Elizabeth, e aí depois, né, o William chega ali no quarto, o Frankenstein meio que sem querer querendo, como diria, né, o Chaves aí, bate ali no William, que bate a cabeça e antes de morrer fala pro Victor, né, você é o verdadeiro monstro, é como se a gente já não soubesse, coisa e tal, e acaba morrendo. E aí Victor vai se vingar de Frankenstein, né? Ele passa a caçar a criatura que leva o corpo de Elizabeth, que acaba morrendo também.
E a partir daí é cão caçando gato e gato caçando cão. Quem é o cão, quem é o gato? Eles ficam ali num jogo, né? O Frankenstein também, ó, vou te fazer sofrer. Você vai me seguir até você me matar, mas eu sou imortal, você não vai conseguir me matar e você vai sofrer junto comigo. E depois de muita perseguição entre os dois, inclusive de tentar explodir ali o Frankenstein com uma dinamite e não conseguir, né? Aí a gente chega ao momento que o Victor tá lá no navio, chega o Frankenstein, e aí eles conversam, né? O Victor pede aí, ô irmão, foi mal, eu fui babaca mesmo, eu fui otário, você é puro, você é inocente, você é meu filho, né? Ele pela primeira vez admitindo ali, tendo um pouco de compaixão pela criação dele. Essa transição, eu sei que o Victor tava contando a história ali, tava relembrando as merdas que ele fez, mas ele era um cara implacável antes, né? Então essa transição dele para essa bondade ali no final, é tipo assim, as pessoas são ruins a vida toda, no final se arrepende, tudo bem, tá salvo, né? Mas enfim, claro que Frankenstein, nosso Falkenstein, ele vai perdoar, né, o papai dele ali, ele vai falar, não, eu perdoo sim, ele é puro, né? Então tem uma frase bem bonita, bem forte, né, que ele fala, finalmente você morrendo vai ser humano, porque você tá morrendo, né, e eu vou poder viver agora, né, minimamente normal, será que sim? Porque querendo ou não, o mundo, a sociedade tá aí, será que ele vai ser aceitado? Mas pelo menos ele ia tentar, enfim, ser um humano. No fim, nosso Frankzinho, ele ajuda ali o navio a desencalhar, né, empurra e segue solitário novamente, mais uma vez ali, com um destino incerto. Fim de Frankenstein de Guillermo del Toro. Filme belíssimo, né? Como eu disse, impressionante em visual e instável ali, tem as suas imperfeições dramáticas, pelo menos para mim, que tiram um pouco dessa força da obra, mas de forma alguma a torna uma obra ruim ou uma obra que seja dispensável, muito pelo contrário, inclusive eu acho que ela ganha muito na telona de cinema, porque uma coisa é você ver ali no escurinho do cinema a telona te engolindo do que em casa na Netflix, que vai chegar aí um tempo depois, mas, enfim, é isso, né? E você, o que você acha da história original da Mary Shelley, de outras versões, né, lá da década de 30, do Monstro da Universal, de outras versões que tiveram, e já assistiu a versão do Del Toro? O que você achou? Você concorda comigo? Discorda? Tem outros pontos também para agregar aí a discussão? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult também, e se torne membro, claro, se você quiser, puder, dá uma olhadinha aqui no link, veja aí os benefícios, né, o que você vai ter aí de vantagem também, e considere se tornar um membro também para ajudar o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.